Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de janela de transferências, mercado de transferências, o que rolou, quem contratou melhor. E para isso eu vou trazer aqui a famosa Tier List. Vamos fazer aqui, colocar os times do melhor para o pior, tá? Então vamos lá, eu já vou até mudar aqui. O nome das categorias, então ao invés de S vai ser a melhor, máximo uma, tá? Vou até escrever aqui, máximo 1. Aqui vai ser foram bem, janela normal, não, melhor o time, janela normal, não mudou nada. Se não contratar, vai cair. Beleza? Bora lá, então. Vamos pela ordem aqui. Vamos começar pelo Galo. Vamos ver quem foram os reforços do Galo para essa temporada. Vamos lá, matéria do UOL aqui, então, para a gente ver quem são os jogadores que o Galo contratou. Ivan Roman, zagueiro. Caio Paulista. Rony. Coelho. Júnior Santos, atacante que fez gol no Galo na final da Libertadores do ano passado pelo Botafogo. Natanael, ex-lateral do Coxa, Robert Meia, Gabriel Menino e Patrick. Tá bom. Então vamos comentar aqui um pouco sobre a janela do Galo. O que eu acho da janela do Galo? É um time que, como eu falei lá no meu TikTok, fez contratações que me pareceram muito mais uma questão de... É um time que contratou muito mais para tapar os buracos do elenco ao invés de se reforçar, de fato se reforçar para a temporada. Então, assim, nenhuma contratação dessas muda o patamar do Atlético Mineiro, mas elas deixam de fato o elenco mais forte, né? Então, eu acho que o Galo cabe bem aqui no melhor ao time, tá? Eu não acho eu até acho que eles foram bem, mas para cá eu vou querer colocar outros times que fizeram janelas com mais jogadores desequilibrantes, né? Não é o caso do Galo. O Galo trouxe jogadores bons, mas que não mudam o patamar da equipe. Esporte Clube Bahia. O Bahia fez boas contratações também para essa temporada. Eu falei do Bahia e falei do Galo também lá no meu TikTok, quando eu fiz o vídeo, esse mesmo vídeo, mas falando só dos 5 clubes que mais gastaram, né, nessa temporada. O Bahia contratou o zagueiro titular Ramos Mingo, que jogou contra o Boston River, né? Hoje eu tô gravando na sexta, então foi ontem, mas você que tá assistindo aí no sábado, o jogo foi na quinta. Também eles contrataram também o Eric, Rodrigo Nestor e Michel Araújo do São Paulo, e também William José e Eric Pulga. É uma boa janela, mas me parece que com alguma ou outra exceção, tipo o William José, me parece uma janela parecida com a do Galo. É uma janela para fechar o elenco. Não é uma janela que você olha assim e pensa, esse cara vai desequilibrar na temporada. Entende o que eu quero dizer? Essa é a minha impressão. Então eu acho que o Bahia cai bem junto com o Galo aqui no melhor ao time. A janela do Bahia é uma boa janela, mas não é aquela janela que você olha e pensa, esse time vai ganhar tudo. Botafogo, esse time é muito interessante de se analisar, viu? Eu falei dele também lá no meu TikTok, você pode ver no vídeo que tá lá, @PedroCoin. O que acontece com o Botafogo? É uma janela com muitos jogadores jovens, cara. Vamos ver aqui as contratações do Botafogo para essa temporada. É uma janela com muitos jogadores jovens, Nathan Fernandes, Elias Manuel, Juan Cruz, Léo Link. Então, assim... É um time, aqui, matéria do UOL, é um time que ganha pouco, não chega a nenhum ou quase nenhum titular, né? Se você parar para pensar que o time perdeu o Luiz Henrique, chegou uma contratação do nível do Luiz Henrique, fora que essa janela, com esses jogadores aqui que você tá vendo, foi a janela que mais se gastou no Brasil nessa temporada. Então, assim... É uma janela fraca, né? Vamos ser sinceros. Eu não sei, assim, com exceção do Arthur aqui, que também não é aquele jogador que a gente esperava que fosse quando ele surgiu no Red Bull Bragantino e no Bahia. Eu não sei não, essa janela do Botafogo não me empolgou não, cara. Eu vou colocar o Botafogo no janela normal, eu acho, viu? Eu não acho que seja uma janela empolgante não, essa do Botafogo. Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é mais um time daqueles que aparecem na lista dos times que mais gastaram para contratar na temporada.
Mas eu não me lembro também de nenhuma contratação do Red Bull Bragantino assim, que tenha feito um barulho estrondoso. Lembrando que o Bragantino brigou para não cair no Brasileirão do ano passado, né? Isso é muito importante que se diga. Vamos pegar aqui as contratações do Bragantino para 2025, matéria do GE. Chegaram Isidro Pita, boa contratação, Isidro Pita. Atacante Fernando, ok, é um atacante que tem problemas de lesão, mas ele é um jogador interessante. Lucas Barbosa, Santos e Juventude, perdão. E Guzmán Rodrigues. Cara, vamos falar a verdade, essa contratação essa janela de transferências do Bragantino, cara, é pavorosa, velho. Pavorosa, pavorosa. Se você, com uma exceção ou outra ali, o Fernando, mas aí o Fernando é um cara que já é propenso a se machucar, ele já tem essa questão. E se ele se machuca nos primeiros jogos da temporada aí do Brasileirão e fica o resto da temporada de fora, né? O que o Bragantino vai fazer? E a contratação do Pita é uma contratação que me parece boa. Mas, cara, é que não mudou nada, né? Não é que o time não mudou nada, mas também não foi uma janela normal. Eu acho que foi uma janela ruim. Eu vou colocar aqui no não mudou nada, mas o Bragantino, pra mim, até agora é a pior janela de todas, né? Vamos ser sinceros. Ceará. Vamos ver as contratações do Ceará para a temporada de 2025. O Ceará, que subiu de volta para a Série A, perdeu o seu principal jogador por Bahia, o Eric Puga, mas fez algumas contratações legais aqui. Vamos ver. Zagueiro Éder, William Machado, Gabriel Lacerda, Marlon, Marcos Vitor, Matheus Bahia, Nicolas, lateral, Fabiano, Dieguinho, Rafael Ramos, Fernando Sobral, de volta, né? Léo Rafael, Matheus Araújo, Rômulo, Alejandro Martínez, Fernandinho, Pedro Raul, que tá brocando lá no Ceará, né? Chegou fazendo gol. Pedro Henrique, Galeano e Bruno Tubarão. Bom, vamos falar aqui sobre essa janela do Ceará. Não é nada que vai fazer o Ceará não brigar para não cair, né? Porque essa também é a realidade do Ceará e vai ser a realidade dos outros 3 times, com exceção do Santos, que fez uma janela excelente. Já dando um spoiler aqui, é a realidade de todos os times que sobem para a Série A da Série B. Então, eu tô pensando aqui que o Ceará cabe num melhora o time. Eu não acho que o Ceará vá brigar para não cair, né? Não vai brigar para não cair. Eu acho que é a realidade de todo e qualquer time que sobe para a Série B, com raras exceções, como vai ser o caso do Santos nesse ano, é brigar para não cair. Mas o Ceará se reforçou bem. Então, com um bom trabalho do Ceará, dá para imaginar esse time com essas contratações ficando num meio de tabela, pegando uma vaga na Sul-Americana. Por isso que eu acho que melhora o time. Então eu vou deixar o Ceará aqui. Foi boa essa janela do Ceará. Corinthians. O Corinthians não contratou muito, né? Não tem como fazer O Corinthians não contratou, então não tem como colocar ele em nada que não seja não mudou nada aqui. Isso aqui não é uma tier list de melhoras de quem vai cair ou quem vai ficar. Cara, eu vou trocar esse Bragantino, viu? Eu vou colocar esse Bragantino no se não mudar vai cair. Precisa mudar. O Bragantino contratou, não gostei das contratações, foram poucas contratações, muito dinheiro gasto para uma temporada do ano passado que foi muito preocupante para a torcida do Massa Bruta. Eu acho que se o Bragantino não mudar nada, vai cair. E aí sim, o Corinthians não mudou nada. O Corinthians não fez nenhuma contratação, de fato, né? Anunciou algumas renovações e a compra do Hugo Souza, mas o Hugo Souza já estava no elenco no ano passado. Então não é que contratou, só efetivou a compra, né? Deixou de ser um jogador por empréstimo e agora é um jogador do Corinthians mesmo. Então, o Corinthians vai ficar aqui no não mudou nada. E aí agora a gente pode falar do Cruzeiro, que é uma das janelas mais interessantes aqui dos times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porque... É uma das janelas mais interessantes dos clubes do futebol brasileiro, da primeira divisão, porque foram muitos jogadores, muito dinheiro gasto, mas são contratações que me parecem assim, se o Cruzeiro fosse disputar o Campeonato Brasileiro de 2018, a gente já sabia quem era o campeão, entendeu? Com o time que o Cruzeiro montou.
Só que como a gente está indo para o Campeonato Brasileiro de 2025 e não de 2018, me preocupa bastante essa janela do Cruzeiro. Vamos abrir aqui, matéria do UOL. Fabrício Bruno, boa contratação. Christian Lucas Vidalba, Gabigol, que não teve bom término de ano passado, não fez uma boa temporada no Flamengo e também não começou tão bem a temporada do jeito que a torcida do Cruzeiro imaginava. Dudu, que estava em baixa no Palmeiras, estava voltando de lesão, brigando com Leila e com Abel Ferreira. Eduardo, Rodriguinho, Bolassi, que me parece uma contratação até que interessante. Marquinhos, que estava no Fluminense. Matheus Gamarra, boa contratação, veio do Atlético Paranaense. Fagner e Wanderson. Cara, desses níveis aqui, assim, é muito duro dizer que essas contratações não melhoram o time, né? O Fabrício Bruno é bom zagueiro, o Gabigol, se encontrar, e o Dudu também é o mesmo caso, vão fazer um estrago lá em Minas Gerais, mas o que a gente tem de fato até agora é que o Cruzeiro contratou jogadores como o Fagner, que está em final de carreira, já contratou o Cássio no ano passado. O Cruzeiro está fazendo contratações de times que vão jogar o Brasileirão de 2018, de 2019, não o Brasileirão de 2025. Então eu acho preocupante essa janela do Cruzeiro. Eu não acho que o Cruzeiro vai brigar para não cair, eu não vou colocar o Cruzeiro aqui. Mas também não é uma janela normal, mas eu acho que o melhor ao time é um pouco forte de se dizer, porque a gente não viu isso, né, no estadual. O Cruzeiro foi eliminado de forma precoce no Mineiro. Mas se é para colocar em alguma dessas aqui, cara, seria injusto com o Botafogo também eu deixar o Cruzeiro à frente, né? Eu vou deixar o Cruzeiro aqui na janela normal. É aquela janela que tem bons nomes, mas que são nomes que chegam em dúvida. O Gabigol não é o Gabigol de 2019, o Fagner não é o Fagner de 2018, sabe? Então eu vou deixar na janela normal, eu acho que tá pago o Cruzeiro aqui. Flamengo tem o mesmo problema do Corinthians, né? O time não mudou muito. Então, vamos ver aqui as contratações do Flamengo. O Flamengo tem o mesmo problema, alguns dos mesmos problemas do Corinthians. O time não mudou muito, mas as contratações feitas pelo Flamengo foram muito boas, né? Que é o caso, por exemplo, do Danilo, que chega, o Juninho, que chegou também. Então, assim, são boas contratações, as duas boas contratações do Flamengo para a temporada. Eu vou colocar que o Flamengo não fez a melhor janela, mas foi bem. Resolve um problema, o Danilo, que a gente critica muito, inclusive no meu vídeo lá no TikTok eu critiquei muito o Danilo pela convocação dele para a seleção, que o Dorival fez na quinta-feira, mas é um cara que eleva um patamar de qualquer time brasileiro que ele chegue e jogue. É o que vai acontecer com o Flamengo, a gente já tá vendo isso acontecer na prática, então o Flamengo fica no foi bem, apesar de ter contratado pouco. O Fluminense eu já vou colocar ele no foi bem. Eles fizeram algumas contratações pontuais, só que as contratações estão dando conta do recado. É o caso do Canóbio, né? Tipo, muitas pessoas tinham o pé atrás com a contratação do Canóbio na temporada passada. E ele tá resolvendo lá pro Fluminense. Ó, eles contrataram muito bem. Vamos ver aqui. Hércules, que foi muito bem no Fortaleza do ano passado. Juan Freitas, que pertencia ao Alianza Lima. Paulo Baia, que é uma aposta do Fluminense. Janela boa também, tem aposta. Joaquim Lavega, de 19 anos, que também é uma aposta. René, lateral esquerdo, que eu acho que teriam nomes melhores no mercado, né? A gente vai chegar em alguns nomes melhores daqui a pouco. Marcelo Pitaluga, que eu acho que é uma contratação que não chega para ser titular, então é uma boa contratação para reserva. Canóbio, que foi aquilo que eu falei, já elevou o nível do time. Kaique Almeida, Otávio, Everaldo, que estava no Bahia, e Rubem Lescano. Então, assim, não é uma contratação que você vai colocar no patamar da melhor do Brasil, mas é uma contratação bem interessante a do Fluminense, são contratações boas, o Canóbio tá dando conta do recado, tá fazendo boa parceria com o Cano e com o Arias, então eu acho que cabe sim no foi bem o Fluminense. Apesar do time ainda não ter engrenado, não ter entregado tudo aquilo que a gente espera do Fluminense, que ganhou a Libertadores recentemente, eu acho que cabe no foi bem sim, tá? Vamos continuar? Vamos falar de Fortaleza agora. O Fortaleza fez contratações muito boas para essa temporada, né? Teve a disputa com o Kusevich com o Grêmio, contratou o Breno Lopes do Palmeiras,
Borreiro, Fernandes, Breno, que era do Grêmio, Diogo Barbosa, Davi Luiz e Gaston Ávila. Algumas dessas contratações chamam a atenção pelo lado positivo, é o caso do Davi Luiz. É um time que vai jogar a Libertadores e, querendo ou não, o Fortaleza não tem essa tradição toda que tem no Brasileirão na Libertadores, né? Então é uma contratação de peso, de jogadores que estão acostumados. Davi Luiz e o Diogo Barbosa, por exemplo, são campeões da Libertadores. O Kusevich talvez seja também, se não me falha a memória. O Breno Lopes nem se fala, né? Fez gol de título de Libertadores. Então, o que o Fortaleza fez foi trazer para o elenco jogadores acostumados a jogar Libertadores, o que eu acho que é muito válido, muito interessante, mas os nomes em si não me chamam tanto a atenção. O Diogo Barbosa não deixou saudades em Palmeiras, não deixou saudades em Cruzeiro, não deixou saudades em Grêmio, não deixou saudades em Botafogo, deixou poucas saudades no Fluminense. O Davi Luiz até deixa saudades no Flamengo, né? Mas é uma questão de idade também, ele já tá um pouco com 37 anos, né? Mas tendo um zagueiro jovem como o Kusevich do lado dele, pode-se dizer que ele vai render. O Breno Lopes também não deixa saudades, né? E então eu penso aqui que o Fortaleza cabe junto com o Ceará. É uma janela boa, que melhora o time, mas eu acho que não está no mesmo patamar das janelas de Flamengo e Fluminense até aqui. Vamos falar de Grêmio, então. A janela do Grêmio foi muito interessante, foi um time que demorou para engrenar, né, nas contratações, mas assim que engrenou, começou a trazer muitos jogadores e muitos deles já estão dando retorno. Alguns que a gente esperava ainda não estão, como o Cuéllar, mas assim, quando você pensa no Cuéllar, você já sabe que você está esperando coisas ótimas, então tudo que ele entrega que não seja ótimo, você já é um pouco abaixo daquilo que você está esperando. Fora o Cuéllar, que é uma boa contratação, o Grêmio ainda contratou aquele que, na minha opinião, tá pelo menos no top 3 de melhores zagueiros do Brasil, pelo menos no Brasileirão de 2024, que é o Wagner Leonardo. Contratou 2 bons laterais esquerdos, o Luan Cândido do Red Bull Bragantino e o Lucas Esteves, que teve todo aquele rolo com o Vitória, não sei se vocês vão lembrar, lá em janeiro, início de fevereiro. Contratou o Amuzu, jogador belga, para fazer parceria dos jogadores que falam inglês lá no ataque com o Braithwaite. Contratou o Camilo Reigers, que se não me engano tem passagem pelo Cuiabá aqui no Brasil, e chegou jogando bem, tá pegando vai pegar a vaga de titular do Cuéllar. Christian Oliveira, que veio da MLS, que é aquele cara que deu aquela declaração falando que ele veio para o Brasil, saiu dos Estados Unidos porque ele queria jogar de 3 em 3 dias, maluco. E a única contratação do Grêmio que chegou contestadíssimo é o Thiago Volpi. Só que o Thiago Volpi tá dando uma resposta bizarra para a torcida do Grêmio, né? Ele chega com um movimento da torcida de #VolpiNão no Twitter, no X, mas ele, em 2 disputas de pênalti, ele pega 4 pênaltis ele pega 3 pênaltis e faz o gol dele, né? Os 2 gols dele. Então, assim, o Thiago Volpi, a janela do Grêmio é muito boa, cara. Eu não sei se briga para ser a melhor, porque o time ainda não encaixou, a gente não sabe de que forma esse time vai jogar para o resto da temporada, mas é uma janela boa. O Grêmio foi muito bem nas contratações. Internacional, vamos falar de Internacional. Então, o Internacional também não contratou muito, fez algumas contratações pontuais, mas a gente já viu aqui que as contratações pontuais não necessariamente, poucas contratações não significam uma janela ruim. Vamos ver a janela do Inter aqui, matéria do UOL. Bernabei. Mas o Bernabei não estava no time do ano passado? Tava, mas ele voltou para o Celtic no final do ano passado e aí o Inter recontratou ele, tá? Nessa temporada. Então, vamos contar que o melhor lateral esquerdo da temporada passada do Brasil foi uma contratação do Inter agora, apesar dele já estar no Inter no ano passado. O Thiago Maia deu toda aquela questão com o Flamengo e com o Santos. Eu acho que ele não faz tanto sentido a gente levar nessa consideração. Eu não sei se ele vai jogar pelo Inter nessa temporada, né? É uma questão. O Ramon ainda não deu a resposta esperada, talvez ele pegue a vaga de titular ao longo da temporada, mas vamos ver, por enquanto não deu a resposta esperada. Johan Carboneiro chegou comendo a bola no Internacional. Kaique Rocha. O Kaique Rocha é uma contratação que eu não gosto, tá? Ele foi mal no Atlético Paranaense do ano passado, ele já tinha jogado no Inter, também não tinha ido bem, e ele foi rebaixado com o CAP no ano passado. Ronaldo, Juninho, Vitinho, Diego Rosa, Luiz Otávio e Oscar Romero
São contratações. Se essa fosse a janela do Inter, só esses nomes que eu selecionei aqui, eu colocaria o Inter no... Cadê o Inter? Aqui. Eu colocaria no janela normal. Como as contratações vão além disso e o Inter contrata principalmente o Bernabé e o Johan Carboneiro, cara, são boas contratações. Eu vou colocar que o Inter melhorou o time da temporada passada para essa, apesar do Bernabé já estar, né, no time do ano passado. O Johan Carboneiro chegou, já é titular. O Ronaldo é um cara que eu acho que vai jogar mais nessa temporada. O Juninho, apesar de não ser o zagueiro dos sonhos para muitas pessoas, eu acho que ele chega para ser titular, tá? Desse Internacional. E os outros caras, apesar deles não serem assim aquela contratação dos sonhos pro torcedor do Internacional, são caras que vão entregar, tá? Pro Inter. O Oscar Romero é um cara de seleção. O Diego Rosa é um cara que era uma grande promessa, inclusive é da base do Grêmio. O Juninho jogou no Palmeiras, jogava fora do Brasil agora. Então eu acho que é um time que melhorou da temporada passada para essa. Juventude. Os dois próximos times, Juventude e Mirassol, eu posso até analisar junto aqui. Vamos ver a janela de transferências do Juventude para pegar os nomes aqui. Contratações do Juventude. Quem chega e quem sai. Matéria do UOL. O Juventude contratou Giovani, Daniel Giraldo, Wilker Angel, Reginaldo, Marcão, Vitor Pernambucano, Gustavo, Emerson Batalha, Peterson, Felipinho, Adriano Martins, Enio, Cipriano, Cauã, Marcos Paulo e Abner. Quem dessas aqui são boas contratações, bons jogadores? Enio e Abner. Essas são as boas contratações do Juventude. E o Enio ainda, eu vi aí que tinha gente pedindo, né, no seu próprio time. Então existe a possibilidade dele sair, será? Se ele sair, e até mesmo se ele não sair, o Juventude precisa contratar mais jogadores. O início no Campeonato Gaúcho foi bom? Foi bom. Chegou na semifinal, mas foi eliminado. O início da Copa do Brasil, o Juventude foi eliminado na primeira fase para o Maringá. Então, assim, o Juventude é um time que se não se cuidar, esse time vai cair no Campeonato Brasileiro. Fica o meu alerta aí para a diretoria do Juventude. Tomem muito cuidado com isso. Se vocês não reforçarem esse time, não melhorarem esse time, o Juventude vai cair no Campeonato Brasileiro. É o que vai acontecer também com o Mirassol. Vamos pegar as contratações do Mirassol aqui para mostrar para vocês. Olha essa janela aqui do Mirassol. Matheus Davó, Neto Moura, Rony, Cleison, Matheus Salles, Reinaldo, Daniel Borges, Rafa Silva, Walter, David Braz, Tomazella, Alan Impereur, José Aldo e Gemes. É uma janela muito fraca. Eu ouso dizer que é a pior janela. É uma janela de time de Série B. Isso aqui não tem nenhum jogador que você olha e pensa, esse cara vai jogar bem na Série A. O Tomazella era goleiro da Portuguesa, que se classificou para a Série D no ano passado. Série D. O Alan Impereur é um cara que acumula passagens medíocres pelo futebol brasileiro. O Reinaldo, a torcida do Grêmio chutou ele para fora do clube. A torcida do São Paulo já tinha feito isso antes. 2, 3 anos, né? O Rony, o Cleison, o Matheus Davó são jogadores que a gente já sabe o que pode entregar, não estão no nível de Série A. Então, assim, o Mirassol tá aqui, eu vou colocar ele até na frente, tá? Aqui na primeira colocação desse patamar aqui. Palmeiras e Santos são dois fortes concorrentes à melhor janela da temporada, tá? Lá no meu TikTok eu fiz a análise dos jogadores que o Palmeiras e que o Santos contrataram e eu vou falar aqui para vocês o que eu acho de cada uma. Começando pelo Palmeiras. O Palmeiras faz duas contratações que são nível excelente, que mudam o patamar de um clube que já era muito bom, de um elenco que já era muito bom, que são Vitor Roque, lógico, e o Paulinho. São duas contratações de um nível diferenciado, que mudam o patamar do time mesmo. E o Santos, além da contratação do Neymar, lógico, que é a melhor contratação do futebol brasileiro nos últimos anos, ainda trouxe Zé Rafael, ainda trouxe Tassiano, Rollraiser. Tem a volta do Soteldo, querendo ou não, apesar de não ser uma contratação. São dois times que se reforçaram muito bem, tá? Só que a questão para mim é o Vitor Roque e o Paulinho mudam o patamar de um time que já era muito bom. O Santos, com exceção do Neymar,
Eu não sei se as outras contratações, se fossem para o Palmeiras, por exemplo, mudariam o patamar da equipe do Palmeiras. Entende o que eu quero dizer? Tanto que o Palmeiras se desfaz do Zé Rafael, que vai para o Santos. Por isso que eu acho que o Santos fica no foi bem e o Palmeiras briga pela melhor janela da temporada. São Paulo, a janela do São Paulo tem Oscar, a janela do São Paulo tem o Cedric, tem o lateral Wendel. Então, assim, é uma janela forte, é uma janela que melhora o time, de fato. Só que, para isso, a equipe do São Paulo precisa encaixar, né? Vamos colocar aqui o São Paulo no melhora o time, tá? O Oscar melhora, de fato, o time. O Wendel é um lateral esquerdo de um patamar de seleção brasileira. O Cedric é um cara que jogou Copa do Mundo pela seleção de Portugal. Então é uma boa janela, é uma janela que melhora o time, mas eu acho que ainda assim não tá no patamar dessas outras janelas aqui, tá bom? Vamos ver a janela do Sport Clube do Recife. Sport 2025. Contratações do Sport para 2025. Vamos ver os nomes. Christian Rivera, Carlos Alberto, Rodrigo Atêncio, Matheus Alexandre, Fabrício Domingues, Sérgio Oliveira, aquele Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência, Lucas Lima, Gustavo Maia, João Silva, Pablo, Duqueiroz, Lucas Cunha, Johan, Antônio Carlos e Hereda. O que acontece com o Sport? O Sport tem o mesmo problema da janela do Ceará, né? É um time que acabou de subir da segunda divisão, então vai ter muita dificuldade, é natural isso no futebol brasileiro. Só que a janela do Sport, ela tem jogadores que me chamam a atenção. O Duqueiroz é um cara que jogou Série A pelo Grêmio e pelo Corinthians. O Gonçalo Paciência e o Sérgio Oliveira são caras que eu acho que chegam para somar. Matheus Alexandre, o Pablo é aquela coisa que a gente já sabe. Antônio Carlos do Fluminense. Johan. Cara, uma janela, me parece uma janela normal a do Sport, apesar de eu achar que na primeira vez que eu olhei eu achei que ela fosse mais interessante. Me parece uma janela normal. Eu vou deixar o Sport aqui sim, na janela normal. Vamos então para o Vasco da Gama. Vasco da Gama que joga hoje, né? Amanhã, quando eu tô gravando, hoje, quando você tá assistindo no Campeonato Carioca. Vamos ver aqui as contratações do Vascão. A começar pelo Fábio Carille, né? Que é uma contratação, querendo ou não, é uma contratação que não me agrada. Não me agrada não, tá? Vamos lá. Quem chega? Daniel Fusato, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Tietê. Pô, vamos ser sinceros, é uma janela fraca. É uma janela fraca. Apesar de ter o Tietê, apesar de ter o Fábio Carille, que foi campeão da Série B do ano passado, a gente esperava mais do Vasco, né? E, cara, é complicado, viu? É muito complicado essa janela do Vasco. Eu vou ser ousado aqui. Eu vou colocar que se o Vasco não mudar, corre perigo de cair, velho. O Vasco corre perigo de cair. Olha, eu não sei, tá? Eu não sei. Na verdade, eu vou trocar. Eu vou colocar aqui no não mudou nada. Diferentemente do Corinthians, o Vasco não mudou. Ele não mudou literalmente, né? Ele não muda porque o time não muda de patamar. Ano passado, o Vasco não chegou a perigar de cair, assim, em nenhum momento. Mas também não eleva o time, né? O time não melhora. Então, eu acho que eu vou deixar aí no não mudou nada para essa temporada. E aí, para fechar, o Vitória já não vai ter mais disputa aqui, com o Vitória não vai fazer jus com a janela do Palmeiras. Vamos ver a janela do Vitória, do Leão, para a temporada de 2025. Matéria do UOL. Vamos pegar os nomes aqui. Lucas Braga, Claudinho, Wellington Rato, Fabri, Gabriel, goleiro, Zé Marcos, Ronald, Thiago Conte, Val Soares, Bruno Xavier, Hugo, Lucas Alter, Baralhas, Jamerson, Carlinhos e Pablo, meia. Cara, é uma janela interessante a do Vitória. Eu diria que é uma janela que melhora o time.
Não é aquela janela que enche os olhos, né? Ontem na minha live do TikTok um cara me perguntou se o Vitória tinha chance de pegar a Libertadores no ano passado. Com essas contratações que o Vitória fez, dá para imaginar o Vitória no meio de tabela, pegando um 10º, um 9º lugar. E aí, a depender do campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil e da posição que eles terminarem no Campeonato Brasileiro, dá para imaginar o Vitória indo para a Libertadores com esse elenco sim, tá? Bom, meus amigos, é isso. Essa foi a tier list de hoje. A janela de transferências dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. A melhor para mim é a do Palmeiras e a pior para mim é a do Mirassol, disparado. Por isso que tá ali no Se Não Mudar Vai Cair em primeiro lugar. Nem foi a primeira que eu analisei, né? Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam, se você acha que o seu time vai cair, o que você acha que vai acontecer com o seu time. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima.